Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das leis mais curiosas e até contraintuitivas do poder. A ideia é a seguinte: para aumentar o próprio valor, às vezes a melhor estratégia não é se fazer mais presente, mas sim desaparecer. Vamos entender como é que a ausência pode se tornar uma ferramenta poderosa de influência. Pois é, e é aqui que o paradoxo se revela, né? Pensa bem, em qualquer mercado, seja de produtos ou no mercado social, o excesso de oferta faz o preço cair. É a diferença básica entre um diamante e uma pedra qualquer. A raridade do diamante é o que dá o valor a ele. E essa mesma lógica, acredite, se aplica à nossa presença no mundo. Então, vamos começar a desvendar esse tal de paradoxo da presença. A gente vai ver como a escassez, quando usada de forma estratégica, claro, pode criar valor, respeito e até desejo. Ela transforma o que é comum em algo muito, muito cobiçado. No começo, uma presença forte é magnética. Ela atrai atenção, atrai poder, é ótimo. Só que, inevitavelmente, chega um ponto em que o excesso de presença começa a ter o efeito contrário. As pessoas se acostumam. O brilho inicial meio que apaga. Aquilo que antes era especial vira rotina. E o respeito começa a diminuir. E isso, claro, nos joga direto na famosa lei econômica da escassez. Um exemplo clássico disso é a tulipomania, que aconteceu lá na Holanda no século XVII. A escassez, que foi fabricada de certos tipos de tulipa, fez com que elas chegassem a valer mais do que o peso delas em ouro. É inacreditável, né? O que se torna raro de repente parece merecer toda a nossa atenção. Ok, mas como isso funciona na prática? Para a gente entender melhor, a gente precisa conhecer a história de Diócis. É a história de um homem que entendeu essa lei como ninguém e a usou para ir de um simples juiz a um rei quase divino na Antiga Média. Tudo isso usando a ausência estratégica. O que o Diócis fez foi genial, uma verdadeira jogada de mestre. Primeiro, ele se tornou indispensável, o único juiz em quem as pessoas confiavam numa terra sem lei. E aí, no auge da sua fama, o que ele fez? Sumiu. Desapareceu. A ausência dele criou um vácuo tão grande que só ele podia preencher. E o povo, desesperado por ordem, implorou para que ele voltasse, só que dessa vez como rei. E depois de coroado, ele levou essa lei ao extremo mesmo. Ele governava através de mensageiros, quase nunca era visto. Essa inacessibilidade dele transformou o respeito do povo em admiração, em reverência. Ele não era mais só um governante. A sua ausência calculada o elevou a um status quase mítico. E isso garantiu o poder dele por mais de 50 anos. Mas olha só que interessante, esse princípio não vale só para a política, não. Vamos sair desse mundo do poder e entrar no campo do amor e da sedução com a história de Sir Guillaume. Aqui, a distância pode ser uma ferramenta ainda mais potente para inflamar o desejo. A história do trovador Sir Guillaume é uma bagunça deliciosa, mas que ensina muito. Querendo sentir a doçura de uma reconciliação, ele simplesmente se afastou da amada. O plano dele deu super errado de um jeito cômico, mas acabou revelando uma verdade. A ausência dele não irritou a moça, pelo contrário, a deixou ainda mais apaixonada, invertendo totalmente o jogo de poder entre os dois. Nossa, essa citação de La Rochefoucauld resume tudo, né? Para um amor que já é forte, a distância não apaga. Ela dá espaço para a imaginação correr solta e isso só intensifica o sentimento. A ausência de Guillaume foi o vento que atirou a fogueira do amor da sua amada. Tá, até aqui tudo bem. A ausência poderosa. Mas cuidado, não é uma ferramenta para sair usando de qualquer jeito, não. Tudo depende do timing, do contexto. Agora vamos para a parte mais importante: quando desaparecer e, principalmente, quando não desaparecer. A psicologia por trás disso tudo é fascinante, de verdade. A ausência força os outros a preencherem as lacunas com a imaginação e quase sempre idealizando quem está longe. A ameaça da perda faz com que as pessoas valorizem o que tinham. E a volta? A volta é vista como um presente e apaga qualquer mágoa do passado. E agora, atenção, porque essa é a regra de ouro, a mais importante de todas. Se alguém se retira cedo demais, antes de ter criado o valor, de ter estabelecido uma presença, essa pessoa não vai fazer falta. Ela vai ser simplesmente esquecida. A ausência não vai inflamar nada, porque para começo de conversa não existe fogo nenhum. Primeiro, a presença é tudo. No fim das contas, é tudo uma dança, um equilíbrio delicado. A presença é o que acende a chama, o que estabelece a base. Já a ausência é o vento que transforma essa chama numa fogueira. Usar um no lugar do outro pode ser um desastre.
É a arte de saber quando alimentar o fogo e quando deixar o vento fazer o trabalho dele. Pensa só, até o Napoleão, uma das figuras mais poderosas da história, sacava isso. Ele sabia que a familiaridade, mesmo para um imperador, gera indiferença. A presença dele tinha que ser um evento, não uma coisa do dia a dia. E para fechar o raciocínio, talvez a melhor imagem seja a do sol. Ninguém dá muito valor para o sol no meio de uma onda de calor, né? Mas todo mundo anseia por ele depois de vários dias de chuva. A lição é essa: aprender a se retirar na hora certa para que as pessoas valorizem o seu retorno, como o sol depois da tempestade. E tudo isso, claro, nos leva a pensar no nosso mundo de hoje, né? Na era digital, em que todo mundo está presente o tempo todo online, a aplicação estratégica da ausência talvez seja mais poderosa do que nunca. Se desconectar, criar um espaço de silêncio, não responder na hora. Essas pequenas ausências podem criar um valor imenso num mundo que está saturado de informação. É um lembrete de que, mesmo hoje, o poder não está só no que se faz, mas também, e talvez principalmente, no que se deixa de fazer.